Qual é o peso do pecado? Hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Muitas vezes a gente carrega um peso muito grande de coisas que a gente fez, de coisas que aconteceu, do passado, coisas que já foram, que ficou para trás. Mas Jesus tem o poder de transformar, de carregar todo esse peso no seu lugar. E uma história muito interessante que eu estou lendo aqui em João 8:3 fala o seguinte, vamos ler comigo, pegue sua Bíblia, João 8:3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviu foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nesse texto aqui eu encontro 3 ensinamentos. Olha só. E eu percebo que nesse acontecimento os mestres e os fariseus tinham o coração muito mau, muito perverso. Primeiro porque eles usaram uma mulher a fim de acusar Jesus. Ou seja, é uma dupla coisas, aconteceram algo ruim assim em dobro. Primeiro, que eles colocaram essa mulher diante de todos, a fim de apresentar ela como uma pecadora, como uma pessoa que fugiu, que transgrediu a lei. E eles estavam mostrando, aqui ela, o que ela fez, ela uma adúltera. Mas a ideia central não era nem isso. A ideia central era usar como base para acusar Jesus. Eles queriam ver o que Jesus tinha para dizer, porque Jesus falava coisas que estavam fora do comum, coisas fora do que era o normal para os fariseus e os mestres da lei. Porém, Jesus, muito inteligente, parou, refletiu, não deixou com que aquela falação, porque ele estava no meio de um monte de gente acusando ali, ele falou, as pessoas estavam interrogando e ele estava ali escrevendo no chão, com um ponto ali central, talvez para refletir, talvez para pensar numa resposta que deveria ser inteligente, para não ficar na mesma altura daquela acusação e não virar um equívoco. Então ele responde: se alguém que nunca pecou, que atire, ó. Se algum de vocês estiver sem pecado, não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Ali o ponto principal é isso. Todos nós acabamos errando, todos nós cometemos pecado, todos nós às vezes saímos e a gente sai e foge do ponto central, que é o caminho de Jesus, não por mal, pela inconsciência, pela ignorância. A Bíblia diz, quando você peca, é como se você estivesse errando o alvo. O pecado é isso, é você errar o alvo. Então, toda vez que a gente peca, a gente acaba carregando esse peso muito grande, esse fardo muito grande. Só que não vai ser eu que vou julgar você, não vai ser o seu vizinho que tem que julgar você, assim como os mestres da lei e os fariseus fizeram, expondo os pecados em público, denegrindo a imagem, imagine o coração, imagine como que estava essa mulher naquele momento, várias pessoas em volta ali, e ela sendo o ponto central da história. Primeiro pela culpa do que ela fez de ter adulterado, segundo pelo ambiente de várias pessoas querendo
maltratar, apedrejar e fazer com que elas carregassem ainda mais esse peso. Todo mundo olhando para ela, assistindo aquela cena acontecer, na esperança que ela fosse morta. A expectativa das pessoas é que ela fosse morta. A alegria, parece que a alegria das pessoas é que ela fosse morta pelo pecado que ela cometeu. Por isso que eu digo, o pecado não é uma coisa bonita. O pecado não é uma coisa alegre e feliz. Por isso que a gente precisa entender o peso da cruz de Cristo. Porque Deus entregou seu Filho para carregar todos esses pecados por nós, para levar na cruz. Ele pagou na cruz por todos os nossos erros. Isso não quer dizer que agora você tem a liberdade de cometer os erros, de ir lá e fazer. Você pode fazer isso, mas você tem um entendimento. Assim como ele conclui aqui falando, ninguém agora vá e abandone sua vida de pecado. Além do primeiro ponto que eu falei, que ele foi julgado, só Deus, só Jesus pode nos julgar. Assim como o julgamento é uma coisa errada e a gente tem que construir o relacionamento com Deus para que Ele nos mostre, nos revele os nossos erros. Assim como o segundo ponto agora que eu estou falando, que é a mudança de mente. Ou seja, você entendeu que aquilo que você fez é errado. Você entendeu que agora você tem um novo caminho. Você entendeu o que Deus quer para a sua vida. E por esse motivo você não vai mais pecar. Você teve um entendimento. Cada vez que você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vai entendendo do que Ele quer para a sua vida, mais você vai se libertando e se livrando dessas amarras e desse peso do pecado. Porque você entende o que você precisa fazer, você entende onde você tem que caminhar, e uma atitude positiva é que vai te trazer a essa liberdade. Não quer dizer que você vai continuar errando, pode ser que você erre, mas que não seja intencional, que não seja, eu vou errar porque Deus vai pagar pelos meus erros. Não, você vai deixar de errar por amor, porque você sabe que aquilo vai te dar vida. Todo fruto positivo traz um benefício positivo para a sua vida. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Não é porque você é perverso que você vai errar porque faltou ignorância, porque faltou maturidade, porque faltou entendimento. Por isso que a gente precisa ser tão dependente de Deus, por isso que a gente precisa se conhecer cada dia mais a Deus, para evitar esses erros e para evitar que a gente se prejudique também. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não é que Deus quer te matar, mas que andando fora dos caminhos de Deus vai te prejudicar. Todo ser, toda a natureza nasceu com um propósito. Quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vai entendendo o nosso propósito, vai construindo confiança e vai trazendo mais força para a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. Nós precisamos ser pessoas firmes na fé. Nós precisamos carregar e usar a armadura espiritual que nos protege de todos os males que estão na Terra e que hoje são muitos, através de todos os meios de comunicação, todos os meios de mídia. Coisas vêm nos atacando, pessoas vêm nos atacando, influências vêm nos atacando e a gente precisa estar protegido quanto a isso. E em terceiro, o pecado. Que nem eu estava falando e já quero reforçar, o pecado faz a gente se afastar de Deus, faz a gente se distanciar de Deus. Assim como lá no começo, no Jardim do Éden, Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e tiveram medo de Deus. Toda vez que você se afasta e você peca, você vai se afastando dele e vai ficando com medo, com insegurança, com incerteza, com tristeza. E Deus não quer isso, porque Deus está sempre te perguntando, onde é que você está? Deus está esticando as mãos e falando, filho, vem andar comigo, filho, eu te ensino, filho, eu te educo, filho, eu quero o teu bem, filho, você está aqui comigo. E Ele quer o amor, Ele quer o seu amor, Ele quer o seu carinho, quer o seu contato. Então não deixe que o pecado afete seu coração. Busque a Ele de todo entendimento. Não seja um moleque perverso que peca só por pecar para ver o que vai dar, porque Deus vai te perdoar. Mas seja uma pessoa madura em entendimento, que você entende que você caminhar naquilo que Deus quer para sua vida vai te trazer bons frutos, positividade, alegria.
paz, mansidão e domínio, que é aquilo que Deus quer da sua vida, uma consciência tranquila. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, os 3 pontos aqui para reforçar. Não julgue e não deixe que o peso do pecado te condene através do julgamento das pessoas e das influências. Se aproxime de Deus, porque Deus vai limpar todos esses pecados, vai te perdoar, vai te amar e vai te mostrar que o arrependimento é a transformação da mente, vai fazer você não cometer mais esses erros e que o pecado te afasta você de Deus. O pecado faz você não enxergar o que Deus quer para sua vida e faz você andar com medo, com insegurança, com tristeza e que isso não é legal para sua vida. Não é por perversidade, mas é por bondade, para o seu bem, para o seu caminhar diário. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Compartilhe com alguém que está se sentindo triste, que está se sentindo com esse peso, que se afastou de Deus e está achando que você precisa mudar para ter o reconhecimento do amor de Deus. Não é isso. Você precisa se aproximar de Deus para limpar os seus pecados. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.